Olá, ouvintes, telespectadores da nossa Rede Alesp. Hoje, mais um programa aqui, o Conexão Legislativa, e hoje eu trago aqui o nosso deputado Ed Thomas para falar sobre fiscalização, o orçamento do governo, né, os presídios também, né, lá em Presidente Prudente, que é a região do deputado. Deputado, tudo bem com o senhor? Como vai? Prazer em tê-lo aqui conosco. Ô Sérgio, um grande abraço a ti, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, essa gente que é profissional demais, que orgulha a nossa comunicação, gente da Rede Alesp, a ti e a toda a equipe. Obrigado pela oportunidade, meu cumprimento a todos, e sempre acreditando que informação é direito do cidadão. É isso aí, deputado. Obrigado pelas palavras. A gente está aí numa luta, né? Todos nós, vocês, deputados, né, tendo que fazer, claro, né, todo o plenário hoje, né, a sessão plenária virtualmente, quer dizer, é também uma luta, né? Complicado, que a gente sabe que muitas vezes, né, existem falhas, né, da internet, às vezes o sinal não está bom. Então, é uma batalha também dos deputados na Assembleia, tendo que conduzir uma sessão plenária virtualmente, né? Isso a gente sabe também, claro, com a ajuda de todos, né, da televisão, de toda a comunicação da Rede Alesp, a gente está conseguindo fazer esse trabalho, tanto desse lado de vocês, quanto do nosso lado, né, pela transmissão, e vocês conseguindo, né, fazer um plenário virtual, deputado. São 94 deputados, não é fácil. Você fazer uma transmissão, né, deputado, virtual, com uma, duas pessoas, três, até vai lá, né? Agora coloca 94 pessoas, 94 de parlamentares, né? Não é fácil, mas estamos na luta aí. Não. Deputado, hoje eu quero primeiro saber... Oi, fala. Não, eu só ia, né, nesse complemento que você colocou, né, esse milagre aí da tecnologia, né, que a gente está vivendo, essa transformação, que tudo isso transformou a vida da gente. Claro que aquela frase, quem está perto acabou ficando longe, quem está longe acabou ficando perto, né? É saber realmente usar. E aí, o presidente Cauê Macris, da Assembleia Legislativa, é necessário dizer, né, do esforço que ele fez e que deu certo, né, nessa aglomeração boa, né, aglomeração virtualmente, para que pudéssemos continuar trabalhando e votando aquilo que é importante para a vida, né, de todos aqueles que moram no estado de São Paulo. Tem dado certo, né? Exatamente. E eu estou muito eu conduzo, inclusive, estou aqui participando, né? Eu conduzo, não, quem conduz é o deputado, é o presidente, é o deputado Cauê Macris, né, que é o nosso presidente da Assembleia. Mas eu acompanho daqui de casa, trabalhando, fazendo plenário, colocando aquelas tarjas, né, colocando GCs, tudo. Né? E como eu acompanho, eu vejo a desenvoltura do presidente Cauê. É impressionante, isso é muito importante falar isso, não é fácil. E ele conduz muito bem, com uma maestria, né, muito boa em relação aos 94 deputados que estão, 93 com ele, 94, né, ele é que conduz, né, comandando virtualmente todos os deputados, né, para a sessão ocorrer, né, na medida do possível, tranquilamente, e possa ser, né, solucionado todos os problemas colocados ali na sessão. Isso é muito bacana, né? Ele tem conduzido muito bem. E eu queria, então, falar primeiro com o senhor, deputado, sobre a sua região. Isso é muito importante, a gente só é de Presidente Prudente, né? Claro. E Presidente Prudente, a gente sabe que, pelo que vi aqui, ele está vamos falar em relação que tudo hoje é voltado à pandemia, né? A esse coronavírus, deputado. E eu vi que ali Presidente Prudente está como sinal amarelo, né, em relação ao coronavírus, né? Quer dizer, não está tão... Né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está lá a cidade, né, em termos de pandemia aí do coronavírus. Bom, é desnecessário dizer que é uma situação do mundo, que ninguém gostaria que isso estivesse acontecendo, que isso entristece muito, né, a todos nós. Logo, o brasileiro que é de aperto de mão, que é de abraço apertado, né, que tem o seu jeito todo peculiar de ser, né, simpático de ser, e a gente vive essa transformação. A gente fala, quando voltar ao normal, né?
A verdade é que nós temos que voltar, quando tudo isso acabar, com uma lição muito grande disso que está acontecendo no mundo e no nosso país. A gente tem que voltar mais humano, acima de tudo, mais solícito. A palavra servir, estender a mão para o outro, porque tudo é um sopro de poeira, acaba muito, muito rápido. Muitas pessoas perderam a vida, outras ainda vão perder, infelizmente. E a gente tem que fazer a parte da gente. Então, a minha região, Presidente Prudente, capital regional, né, Deu são mais... A gente está continuando aqui com mais o deputado continua falando aqui, o nosso deputado Ed Thomas. Continue, deputado, continue. Eu coloquei que Presidente Prudente é capital regional, mais de 50 municípios, né? Há cidades, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que não teve um caso sequer, graças a Deus, né? São cidades pequenas, a minha região tem a peculiaridade de ser municípios de 3, 5, 10, 15, 20 mil habitantes, né? Chegando Prudente a quase 300, outras cidades com 30, 40 mil, certo? E nós temos, lá nós não temos hospital de campanha, a primeira preocupação são os mini hospitais, pequenos hospitais e santas casas. É claro que nós temos lá, Presidente Prudente, 10 casos, tivemos 600 casos, que 500 não são positivos, e a gente vai trabalhar nessa flexibilização que o governo promoveu e que, na minha simples opinião, a chamada quarentena inteligente teria que estar acontecendo lá no início, certo? Lá em fevereiro, tá? Eu creio que teremos um estrago realmente muito grande, além da tragédia maior, que é a perda de vidas, a perda de emprego, o fechamento de empresas. Então, a minha região não é diferente disso. Mas a gente vai fazer essa flexibilização com muita, mas muita responsabilidade, e é o que eu peço a todos, responsabilidade. A gente tem que fazer a parte da gente, né? Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Simples, a minha região é aquela que conglomera o maior número de presídios. Ou seja, se pegarmos a região de Presidente Prudente, de Araçatuba, de Rio Preto, nós temos aí 45 unidades prisionais, 28 penitenciárias, 9 de detenção provisória, tudo isso comandado pelo coordenador, o Medina, com muita, mas muita competência. Ou seja, a preocupação, nossos agentes penitenciários, eles estão se contaminando. Nós já temos mortes dos nossos agentes penitenciários no estado de São Paulo, certo? E a minha primeira, a providência que me foi solicitado tomar, e eu fiz através de ofício, né, ao digno promotor do GAECO, promotor Dr. Lincoln Gaquia, solicitando o levantamento, ou seja, a paralisação de transferências de presos para o interior. Ainda não conseguimos. Mas temos reuniões na SAP a respeito disso, porque a pandemia pode chegar, se já não chegou, aos presídios do estado de São Paulo. E a preocupação na minha região são mais de 3 mil funcionários, trabalhadores e trabalhadoras do sistema carcerário. Pessoas essas que estão vivendo até, Sérgio, um preconceito de fazer um teste num laboratório e, quando se identifica como agente, não são atendidos por serem agentes. Então, olha o tamanho do risco. São trabalhadores do Estado. Verdade. Então, uma briga por EPIs, por equipamentos, né, para que esses trabalhadores sejam protegidos e que proteja as suas famílias e que proteja realmente a todos nós. Isso é uma obrigação do Estado e é isso que nós estamos cobrando e vamos cobrar. O senhor tem razão, viu, deputado? Tem toda a razão e feito, né? Isso é um absurdo, né? Mas é o medo, né, deputado? As pessoas estão num medo tão grande em relação a essa doença. Eu entrevistei ontem, tive um programa com um neurologista, o que ele me falou, fiquei impressionado, deputado, em relação a esse vírus, né? Como qualquer vírus, né? Como disse o neurologista, né? Mesmo uma gripe, isso pega de uma ponta a outra, entendeu? De uma ponta do mundo até outra ponta do mundo, da outra ponta dele. Não adianta. Já se chama vírus por isso.
Ele falou que é muito preocupante mesmo, né? As pessoas não podem brincar com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que com essa proteção, né, deputados, se protegendo, né, dessa pandemia, pode sim vir o achatamento dessa curva do coronavírus. Agora, o medo é muito grande. Eu dei exemplos aqui, inclusive, do sarampo, né? O sarampo, por exemplo, que é uma doença. A gente não pode, deputado, nesse vão, esquecer das outras doenças, né? Porque são mortais também. Né? O sarampo, tem que tomar as 2 vacinas. Como as pessoas têm medo de sair de casa, isso a Organização Mundial da Saúde falou sobre isso, do número de mortos que pode acontecer pelo sarampo por causa do medo das pessoas em relação ao coronavírus. Né? Então, aí a região de Presidente Prudente, o senhor estava falando de Presidente Prudente, tem 300 mil habitantes, não é isso, mais ou menos? Estamos quase chegando a 300 mil. 260 mil, na verdade. Então, e o que eu queria saber, deputado, é a preocupação, porque você tem o entorno de Presidente Prudente, como o senhor mesmo citou, né, das cidadezinhas em torno de Presidente Prudente. Como é que fica, então, né, essa situação das cidades, né, irem para frente? A gente sabe que o interior aumentou muito o número de casos, né, no interior do estado de São Paulo. Como é que o senhor vê essa situação também? Olha, é por isso que até eu fiz um agradecimento ainda esta semana, porque nós não temos hospital de campanha, né? Eu venho trabalhando desde então que tenha credenciado como hospital do campo, leitos à disposição, foi comprometido 10 UTIs com a Santa Casa de Presidente Prudente, mais UTIs para Rosana, um hospital do Estado, onde começa o Estado, lá no biquinho do Estado, que você vê ali é a cidade de Rosana, e os mesmos leitos para a Alta Paulista, para a cidade de Dracena. E, ao mesmo tempo, Rancharia. Mas muitos ainda não chegaram. Montou-se a UTI, mas não tem respiradores. Então, nós esperamos que esses respiradores que foram comprados possam chegar, né, e, no caso da necessidade, ser utilizado para as pessoas. O primeiro pensamento é cuidar realmente da vida dessas pessoas. Nós temos um setor de saúde que funciona, né, funciona realmente bem, embora não dá para se dizer se no país a saúde hoje ela tenha funcionado, se não funcionou lá no passado bem, não será agora com o Covid. Então, tudo isso foi a falta de investimento. Nós estamos vivendo dificuldades por essa falta de investimento. E falando nisso, fiz um agradecimento até ao presidente Bolsonaro, através de uma 139, ele assinou, me parece que no dia 4 de maio, e aí o relator foi o senador Olímpio, pelo Estado de São Paulo, enviando para São Paulo 2 bilhões, ou seja, 2 bilhões para a saúde do país e 107 milhões para as casas, hospitais e entidades do Estado de São Paulo. A primeira parcela já foi depositada para a compra de equipamento, ou seja, para melhorar a qualidade, né, do servidor, daquele trabalhador da saúde que está se dedicando, que está se infectando, certo? E o que ele está recebendo a mais com isso? São Paulo tem os hospitais de campanha. Nós, do interior, temos os nossos hospitais e as nossas santas casas. A prevenção, com certeza, mas ter uma situação que dê segurança às pessoas através de... Uhum. Realmente é complicado essa parte, né? O senhor deu o exemplo aqui, em São Paulo, né, na capital, você tem aí hospitais de campanhas, então é uma coisa mais complicada aí em cidades do interior que não dispõem, né, desse tipo de serviço hospitalar, né, deputado, de ser montado aí um hospital de campanha. O senhor tem toda a razão. Mas eu tenho certeza que a gente vai superar, né, essa situação toda dessa pandemia. Deus é maior, a gente tem que acreditar. O interior, ele é diferenciado. Eu sempre defendi isso na quarentena, a regionalização. Ter feito isso antes, ou seja, que o interior tivesse um outro olhar. O vírus chegou, está chegando,
pode chegar mais, depende agora da população. Então, região de Prudente, de Bauru, né, e me parece que Araçatuba aí vão ter uma quarentena diferente, né? Mas eu acredito que isso daria para ter sido realmente feito antes. Tenho passado em hospitais de campanha junto com os parlamentares em defesa do orçamento. Tem muita dificuldade para ser sanada, tem muitos problemas para serem sanados, certo? E nós estamos levando isso, essa fiscalização, que é nossa obrigação, ao Ministério Público, ou seja, para que seja dado segurança ao paciente e para quem está cuidando do paciente. É impossível um médico cuidar de 18 pacientes ao mesmo tempo. Mas é um conjunto agora, todos nós juntos, né, que possamos melhorar a vida das pessoas. A própria Assembleia fez a sua parte, cortando em 30% salários de deputados, transferindo dinheiro de fundos para o governo do Estado para o investimento no combate ao Covid. Então, essa é a nossa parcela, mas realmente ainda há muito, muito o que se fazer, Sérgio. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada, né, que faz parte também do grupo, né, deputado? Acho que são 8 deputados, se eu não me engano, né, para acompanhar... Hoje já temos mais, para acompanhar esses gastos emergenciais, né, do governo em relação à Covid-19. E ele, né, me contou algumas coisas que aconteceram aí no decorrer desse tempo que já foi formado essa comissão, né, de incertas que vocês deram, né, em lugares que estavam aí recebendo material, né, de proteção, principalmente, né, esses aventais, as máscaras, tudo. E, inclusive, isso saiu, uma matéria na televisão disso, a comissão chegando na casa dessa pessoa que estava ali. Na realidade, a palavra é uma fraude, né, deputado? Seria isso, né, porque não comportaria aquela casa ter uma empresa, né, recebendo esse tipo, que diz que recebia esse tipo de material, né, e vocês foram lá e deram uma incerta neles, né? Eu queria saber como é que o senhor... pode falar. Não, é muito triste, né, que a gente esteja comentando que num momento tão difícil que as pessoas estão vivendo, a gente tenha que tratar de roubos, sabe? De pessoas oportunistas, de gente que está roubando a vida das pessoas, pensando no material. É obrigação nossa. O deputado é eleito para fazer leis e, principalmente, fiscalizar. Então, nós já estamos vendo as ações da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, e buscar, acima de tudo, não deixar esses oportunistas e aqueles que roubam o dinheiro tirar o suor, roubar o suor do trabalho, do imposto pago do cidadão do Estado de São Paulo. Isso é muito, mas muito triste. Então, nós teremos aí uma situação pós-pandemia, né, de muita investigação. E eu vou participar, com certeza, né, com transparência, junto com os parlamentares em defesa do orçamento, tá certo? Para que não fiquem impunes, de maneira nenhuma. É inadmissível. Roubo, mas um roubo nesse momento, né, é um crime, é você matar as pessoas. O senhor tem razão, é triste mesmo, né? Pessoas ainda tirarem proveito, né, deputado, de uma situação em que não só nós aqui, mas o mundo inteiro está passando, né? Isso, com certeza, não deve acontecer só aqui em São Paulo, no Brasil, né? Com certeza não, né? Então, com certeza existe... em todo o país. A gente tem visto. Exatamente. Tem visto. Fora daqui. Né? Tem visto em muitos estados. Com certeza nós teremos muito trabalho pela frente. A corrupção mata, Sérgio, é simples assim. A corrupção mata, sempre matou. Agora, deputado, já existia aí uma comissão, né, na Assembleia Legislativa para isso, né? Como é que vocês estão sendo vistos em relação a essa situação? Porque parece que essa comissão de fiscalização, a Assembleia, né, tem essa comissão, né, para fazer a fiscalização. Olha, é uma necessidade, isso é obrigação da gente, né? Parte dessa comissão é o complemento do nosso trabalho. Eu volto a repetir, a função maior, né, de um deputado estadual
é fiscalizar o dinheiro público. Aquele dinheiro do suor do trabalhador, ele precisa voltar em benefício a essas pessoas. Acaba indo para outros bolsos, desses oportunistas, de empresas que se habilitam dizendo que vão fazer e não faz. A situação do Rio de Janeiro é de uma lástima, é de um pecado sem tamanho, de 4, 5 hospitais de campanha terem sido prometidos e terem sido construído um. Nós temos as nossas dificuldades, o próprio Coronel Telhada, outros deputados que foram, né? E vi agora também uma notícia da pessoa preocupada, daquela que está contaminada e aquele que não está contaminado estarem no mesmo ambiente, Sérgio. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Não dá para dizer que a propagação do vírus, na sua grande maioria, é na aglomeração das pessoas, certo? Que medidas, Exatamente. principalmente no transporte coletivo, seja no ônibus, no trem, no metrô, olha, muito, mas muito triste. Eu preciso dizer que eu votei aqui contra o chamado feriadão por entender que as pessoas, infelizmente, muitas não se conscientizaram e não iriam ficar em casa, certo? É necessário que a gente se conscientize. Mas também não sou daqueles de falar, fica em casa, com a geladeira cheia, é muito fácil. As pessoas estão com fome, tem gente em desnutrição, sim, certo? Uma cesta básica só não resolve. Da pessoa me procurar e dizer, Ed, deputado, eu recebi a cesta, mas eu não tenho gás para cozinhar. Então, eu creio que poderíamos ter feito melhor, que ainda dá tempo de fazer melhor e de proteger os vulneráveis, porque nós não podemos afirmar que só tem a morte de Covid. Esse foi um procedimento, mas as mortes cardiovasculares têm sido muitas. As pessoas em depressão e com problemas psicológicos têm sido muito com esse efeito quarentena. Que suicídios têm acontecido, sem falar na própria violência doméstica, que aumentou. Então, um governo, e nós que estamos na linha de frente, que recebemos o voto para cuidar das pessoas, nós não podemos ter só uma porta de entrada ou uma porta de saída. Nós não podemos ter uma só solução, mas várias soluções. Então, eu espero que esses números possam diminuir, que a gente tenha, acima de tudo, consciência, principalmente os mais jovens que a gente está assistindo e vendo, eles não muito preocupados, muitas festas ainda estão acontecendo, que a pessoa pode ser assintomática, ela pode contrair o vírus e não perceber, mas que com certeza vai passar para 3, 6 pessoas. E aí vai passar para uma pessoa que já tem um problema de diabetes, um problema cardíaco, uma dificuldade na saúde, e aí é a morte, né? E aí é a morte. Então, eu creio que há erros, né, por parte, sim, do governo, mas há erros também de responsabilidade, né? Que a gente precisa ser realmente mais responsável e cuidar com carinho da vida das pessoas, proteger nossos doentes, nossos idosos e nossas crianças. Eu acho que essa é a nossa linha de frente. E poder buscar o pão de cada dia, e poder voltar a trabalhar, porque é fácil falar, fica em casa, mas as contas chegam, certo? É necessário que essas contas não chegassem. Então, no meu trabalho de parlamento, eu enviei ofício pedindo suspensão de pagamento de energia, não só para as pessoas em vulnerabilidade, mas para as outras pessoas que perderam o emprego, para o próprio comércio que está fechado, né? Do próprio ICMS, impostos para serem empurrados lá para frente, do próprio IPTU ser empurrado lá para frente, para que não houvesse multas, porque os próprios pedágios que continuam arrecadando, mas o povo está sem dinheiro. Nós temos aí muito desemprego, mas muito desemprego, sem falar daqueles autônomos que vendia o pão, que vendia a coxinha, que vendia a água, que vendia o refrigerante. A gente não pode fechar os olhos a isso. É fácil falar, fica em casa, tem que cuidar. Poxa, olha, não dá para comparar a gente com a Espanha, com a Itália, com a Europa. Eles podem ficar 6 meses
lá num confinamento, lá numa quarentena, eles têm resguardo, têm dinheiro, têm reservas. O brasileiro não tem reserva, ele trabalha muitas vezes para comer, para fazer a compra do mês, para pagar a água e para pagar a luz. Você vê uma faxineira falando, eu não tenho a faxina, e crianças. E é incrível como nesse tempo tem homem que abandona a família, abandona a esposa, abandona os filhos e deixa para a mãe, a responsabilidade de ser mãe e de ser pai. Tudo isso está acontecendo, Sérgio. Tudo isso está acontecendo. Então, tem e razão, é muito triste. Tem acontecido muitas separações, né? O casal se separando aí por causa dessa situação que a gente está vivendo, como o senhor citou agora. Então, são condições, a gente está vivendo em condições praticamente extremas, né? Tendo que suportar tudo isso. É necessário, como o senhor acabou de dizer, é necessário, né? Mas, infelizmente, acontecem essas coisas. É a falta de dinheiro, né? A falta de emprego, o desemprego, né? Porque as empresas também, né? Por outro lado, né, deputado, não tem como sustentar, porque como é que vai produzir para poder vender e pagar o salário para os funcionários? É difícil, né? Olha, se a gente levar e colocar em informação daqueles que foram empréstimo, certo? Nesse momento de pandemia, não conseguiram. O Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento no estado de São Paulo, tem por obrigação a facilitação desse crédito. E os pequenos não estão conseguindo. Então você vê um Japão que colocou lá 50 mil reais para pequenininhos, para aqueles que vendem, vamos colocar, lá não é o churros, né? Mas um bolinho de arroz lá no Japão, e ele tem uma banquinha, e ele conseguiu 50 mil, em dinheiro nosso aqui, 50 mil reais para o negócio não quebrar. E você vê um proprietário de restaurante, de um mercadinho, de uma situação, de um bar, de um empório, falar, eu vou fechar. É obrigação achar saídas para todos. É para isso que existe, sim, um governo. Sabemos que é difícil, mas a gente precisa se somar. Chega de briga. É verdade. É isso aí, deputado. O coronavírus não tem placa partidária, e a gente partidarizou esse vírus, e a população, porque político brigando, é povo apanhando. Então, eu estou aqui sempre à disposição, eu moro a 600 eu queria quilômetros. Mais meia hora de programa contigo aí, mais uma hora. Te juro. Continua, deputado. A gente já está chegando no final agora aqui. Só para encerrar, eu sei que está chegando ao final, eu sou o deputado mais distante do estado de São Paulo, 600 quilômetros, né? Lá onde começa o estado de São Paulo, lá nas barrancas do Rio Paraná e do outro lado a barranca do Rio Paranapanema. Tenho muito orgulho do interior. O interior é que manda comida para os grandes centros. Então, essa coisa de ser essencial e de não ser essencial. Muitas vezes eu fico envergonhado do coletor de lixo. Ele é muito mais essencial do que eu. Ele está na linha de frente. Essencial. Fico com vergonha do enfermeiro, do médico que está na linha, do policial que está na linha de frente. Isso envergonha a gente. Eu quero ser essencial. Nós precisamos ser essenciais e servir as pessoas. Mas o senhor é essencial como parlamentar, meu amigo. Isso não tenha dúvidas, entendeu? Deputado, obrigado pela entrevista, pela tua participação. E eu quero te convidar, já daqui de cara, para um próximo programa, para a gente fazer um outro programa, né, para a gente continuar esse papo que foi muito gostoso, muito bom, tá bom? Sérgio, vou ter a oportunidade de te dar um abraço pessoalmente. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Eu sei. Não é de hoje a minha admiração, meu respeito, sua capacidade de dar um abraço carinhoso em todos aí da Rede Alesp. Parabéns pelo trabalho, por continuar informando. Vocês são muito essenciais. Nesse momento, informação é essencial, a boa informação. E a Rede Alesp faz isso sempre. Obrigado, deputado. Esse, nosso deputado Ed Thomas, participando aqui do Conexão Legislativa, né, falando sobre vários assuntos aí, fiscalização, né, o orçamento do governo, presídios, e eu agradeço muito a ele. Gente, obrigado, deputado. Grande abraço. Outro para o senhor. Pois é, chegamos ao fim do programa do Conexão Legislativa. Espero vocês no próximo programa, hein? Até lá.